Aquele eco. A imagem distorcida na tela do celular de Lucas havia se fixado em sua retina como uma tatuagem sombria. O sol da Bahia, antes um manto de paz, agora parecia revelar rachaduras no castelo de cartas que eles haviam construído com tanto esmero. A cada raio de luz, uma sombra nova se formava. Lucas tentava disfarçar a tormenta em sua mente. A paranoia que, como um vírus silencioso, começava a corroer a base de sua falsa tranquilidade. Sofia, alheia à profundidade de seu terror, notava apenas a nuvem que pairava sobre os ombros de seu amado, uma inquietude sem nome que pressagiava a quebra iminente. No palco das obsessões, o maestro preparava seu próximo movimento, tão invisível quanto a fiação de um sistema de segurança perfeito. Cristiano. Enquanto Lucas debatia-se com o eco do passado em sua mente, a presa real estava à vista, trabalhando em seu refúgio de arte, a sutil Sofia. Cristiano, o psicopata hacker, não só compreendia a ganância como uma fraqueza humana primordial, mas também como o preço final poderia corromper até mesmo as intenções mais reabilitadas. Ele sabia que o antigo olho de Sofia para o valor e a facilidade de contornar regras era a isca perfeita para uma armadilha impossível de ser recusada, um golpe de sorte que escondia um punhal. A caçada silenciosa havia começado, e a teia seria tecida com fios de ouro e ilusão. Senhorita Camila, por favor, verifique meu calendário para os próximos 2 dias. Um e-mail de um certo senhor Brandão. Ele se diz colecionador particular do Rio de Janeiro, interessado em uma obra rara, uma que está sob sigilo total, avaliada em um valor estratosférico. Deseja uma avaliação pessoal em sua propriedade remota para garantir a discrição absoluta. Parece uma oportunidade única, daquelas que não batem a porta 2 vezes. Uma propriedade remota, senhora? Um valor tão alto. A avaliação de obras tão valiosas costuma ser feita em local mais seguro, em ambientes mais controlados, não acha? Há sempre riscos. Exatamente, Camila. A raridade, a exclusividade e a necessidade de sigilo exigem discrição total. Se é um negócio desse porte, a casa do cliente é onde faremos a avaliação. Confie em mim. Tenho um faro aguçado para essas coisas e para um golpe de sorte. Este é um dos grandes, daqueles que mudam o jogo. Agende o voo para amanhã cedo, o quanto antes. Os números. Aqueles valores exorbitantes cintilavam como uma miragem na mente de Sofia. A melodia de $1 milhão pela comissão, ecoando como uma canção de sedução fatal. Para ela, que moldara sua fortuna sobre os limites tênues da lei, era a chance dourada de provar a si mesma, de selar sua reinvenção sem precisar cruzar a linha do roubo. Lucas, enredado em sua própria paranoia pela foto de Carlos, falhava em perceber a teia mortal que se tecia ao redor de Sofia. O jato particular, rasgando o céu em direção ao Rio de Janeiro, era um prelúdio para um destino sombrio. Cada milha percorrida, cada nuvem deixada para trás, um passo mais profundo na teia gelada do caçador. A antiga ganância por um grande negócio obscurecia o alerta primordial. Ela estava caindo sem perceber. No aeroporto do Rio, ela desembarcou com a mesma discrição calculista com que operava em seu passado. Um carro de luxo, alugado em um nome fictício, a esperava, silencioso e sombrio. A paisagem urbana do Rio de Janeiro rapidamente deu lugar a estradas sinuosas, à medida que a civilização se dissipava no retrovisor. O ar rareava, e a densidade da mata que o cercava era um presságio, uma cortina verde que ocultava o que estava por vir. O luxo do carro não amenizava o crescente nó no estômago de Sofia. Ela estava se aproximando do seu destino, da armadilha. O motor silenciou,
e a quietude da natureza engoliu o som do carro, deixando apenas o zumbido insistente do silêncio, pesado como uma mortalha. A mansão erguia-se em meio ao isolamento ensurdecedor, um monumento à descrição do Sr. Brandão. Mas sua aura de grandiosidade era um disfarce, uma casca vazia. Sofia desceu do veículo, a brisa fria da noite, que carregava um cheiro quase imperceptível de algo químico, se misturando ao calor febril de sua excitação pelo negócio. Uma excitação que rapidamente se transformaria em desespero puro. Cada porta aberta, cada corredor escuro, um convite para o abismo. Ela não estava ali para negociar arte. Olá, Sr. Brandão? Tem alguém aqui? Que estranho silêncio. Onde está a segurança? A resposta veio não em palavras, mas em um vulto. Das sombras opressivas do grande hall, uma figura esguia emergiu. Uma sombra aterrorizante, vestida com a frieza de um capuz escuro e ostentando uma máscara branca e inexpressiva que trazia à mente um nome, um pesadelo: pânico. O coração de Sofia gelou. Uma onda de pavor a atingiu, brutal, visceral. Seus olhos se arregalaram em descrença e horror puro. Ela tentou. Girou nos calcanhares, a mente em um frenesi desgovernado, buscando a saída, a fuga, a salvação daquela cena que desmentia toda a promessa de um negócio. E então, o grito. Não. Quem é você? Seu corpo impulsionou-se para a frente, correndo desesperadamente em direção à porta de entrada. Mas um clique seco, eletrônico, reverberou pelo silêncio da mansão. A porta. Aquela mesma porta por onde ela havia entrado segundos antes, agora se fechou com uma brutalidade fria, selando sua fuga. Não era um arremesso simples, mas um comando. Cristiano. Ele não a perseguiu, ele a aprisionou. E então, em seu próprio tempo, moveu-se, lento, deliberado, com a calma sinistra de quem desfruta de cada batida do coração de sua vítima. Ele parou, a poucos metros de Sofia, a máscara branca parecendo observá-la. Sua voz irrompeu, cortante e sem emoção, um som digitalmente modificado com eco e um leve chiado eletrônico que aumentava a cada palavra. Um som que a rasgou por dentro. Sentiu a minha falta, Sofia? Não a minha, mas a dele, meu pai, Carlos. Lembra-se dele? O nome, como uma faca gelada, perfurou o último resquício de sua descrença. O rosto de Sofia contorceu-se em um misto de reconhecimento súbito e terror incontrolável. Seus olhos, arregalados, não conseguiam desviar da figura mascarada. Ela sabia. Ela se encolheu contra a porta agora trancada, o corpo tremendo, o pavor a dominando por completo. A pergunta se desfez em um fio de voz. O quê? Não, não pode ser. Quem é você? Isso é um engano. Avançando, a máscara impunha sua presença. Cristiano se aproximou, sua voz sádica, agora imponente. Ele a invadiu com suas palavras, com o conhecimento que só o filho de Carlos poderia ter. Eu sou a sua dívida. O filho que ele alertou. A memória do seu último respiro, Sofia. Daquele armazém. Daquela pistola dourada na sua mão. E de Lucas, o cúmplice. Vocês tentaram enterrar o segredo sob anos de luxo e falsidade. Mas meu pai previu. E eu sou a vingança. Eu sei tudo. Cada mentira, cada golpe e cada gota de sangue derramado. O rosto de Sofia se tornou um campo de batalha de terror e culpa. Suas súplicas vieram em uma voz falha, desabando em um desespero implacável, implorando por uma misericórdia que não existiria. Ela tentou justificar, tentou mudar a narrativa que ele tão friamente expunha. Era como lutar contra o destino,
Não, por favor. Eu não queria. Foi um acidente. Legítima defesa. Não foi como você pensa. Pelo amor de Deus. Mas a voz gélida de Cristiano a interrompeu. Inabalável. Ele estendeu a mão para contê-la, seus olhos por trás da máscara fixos nela com uma intensidade arrepiante. Era o início da subjugação, não um diálogo, mas um veredito. Não foi um acidente, Sofia. Foi uma escolha. A escolha de vocês. E agora as escolhas de vocês terão consequências. E o show... Ele precisa de um público, principalmente do Lucas. A luta foi desesperada, mas breve. Um frenesi impotente contra uma força impiedosa. A força controlada de Cristiano, combinada com a frieza de um predador, subjugou Sofia em segundos. Ele a imobilizou com uma eficiência robótica. Cada movimento calculado, sem um pingo de emoção em seu corpo. Cabos de nylon, finos, mas de uma resistência implacável, se apertavam em seus pulsos e tornozelos com a precisão letal de um predador que encurrala sua presa. O terror aumentou. Em seguida, sem uma única palavra, sem um gesto de hesitação, ele retirou um rolo de fita preta, larga, visualmente sufocante, e com movimentos calculados que cortavam o ar, amordaçou-a. O temor que Lucas havia tentado abafar, aquela foto de Carlos, transformava-se em uma certeza gelada que perfurava sua alma, centímetro por centímetro. Uma pressão leve, quase imperceptível, causou-lhe uma pontada de dor, um lembrete cruel e superficial de que ele a controlava, de que ela era um objeto em seu jogo sádico. E então, uma luz. Brilhante e fria, ela se acendeu de forma abrupta, focando cruelmente nela, em seu sofrimento, em sua humilhação, enquanto Cristiano a ajeitava em uma cadeira diante de uma câmera de celular montada em um tripé. Seu olhar, sádico e sem remorso, perscrutou Sofia, limpando qualquer minúscula mancha de sangue de um possível corte superficial no processo, com a frieza de quem observa uma obra de arte, e ajustando o enquadramento com a perfeição de um artista da crueldade. Tudo para que o show, o grande espetáculo de sua vingança, fosse gravado em cada detalhe para seu público principal. Lucas. O relógio ticava incansável, na quietude sombria da mansão. As chamadas de Lucas, antes desesperadas e cheias de esperança, agora se tornavam um lamento solitário, ecoando em um abismo sem fundo. Cada toque inaudível era um tormento. A ausência de Sofia pesava como uma mortalha úmida sobre ele, sufocando-o. O terror nos olhos de Sofia era palpável, gritante, um eco mudo de seus gritos silenciados, esmagados pela crueldade daquele homem. A escuridão total veio a seguir, uma venda escura e espessa sobre seus olhos, aprofundando o terror da perda de visão, isolando-a em seu próprio pesadelo. Aquele homem estava no controle total, um mestre da dor, uma presença opressora que não podia ser combatida. Sofia, meu amor, por favor, atenda. O passado não era apenas um eco. Era uma voz. A voz de Cristiano. Uma vingança meticulosamente arquitetada que o atingia no coração, através de quem ele mais amava. A esperança se desintegrava, virando pó entre seus dedos. Ainda assim, a fria e implacável resposta não demorou. Um som arrepiante, uma notificação de mensagem cortando o silêncio fúnebre. O telefone de Lucas vibrou em sua mão, quase escorregando. Seus olhos se arregalaram em horror, refletindo a tela acesa que, de repente, preencheu-se com uma imagem que ele jamais esperaria, que rasgaria sua alma. Um vídeo. Granulado e tremido, era uma gravação em tempo real. Ali estava ela, Sofia,
claramente amordaçada com fita escura, com os pulsos e tornozelos presos por cabos finos, seus olhos vendados com um tecido opaco. O rosto, pálido, contorcido em agonia muda, exibia sinais de exaustão extrema. O terror mudo marcado em cada linha de desespero, cada contusão leve na bochecha, o pequeno corte perto da boca, as fracas marcas das cordas nos pulsos que indicavam a luta desesperada. Ela estava em um cômodo de concreto frio e desolador. O terror inundou Lucas. Um grito, gutural, que rasgou a garganta, mas que ele não pôde ouvir, um eco silencioso em seu próprio tormento. Seu mundo colapsava. O castelo de cartas desmoronava sob o peso de seu próprio desespero. As lágrimas jorraram, quentes, incontroláveis, enquanto a imagem de Sofia se espelhava, distorcida, em seus olhos de horror. Era real. Um som de agonia inaudível, esmagado pela incredulidade e pelo desespero, tomou conta dele, e Lucas caiu de joelhos no chão frio da mansão. Um berro, desta vez audível, uma lâmina afiada de dor pura, cortando o silêncio. Aquele luxo, a falsa paz, tudo se tornara uma prisão. Cristiano havia atingido seu alvo. O jogo, o sangrento e implacável jogo, tinha apenas começado. A imagem congelou, mas o horror... o horror estava apenas começando a se desdobrar. Sofia nas garras de um sádico, o tempo correndo contra Lucas, preso nas teias de um jogo mortal. O sangue clamava por vingança, e Cristiano, o mestre da dor, estava pronto para iniciar seu espetáculo final. Para salvar a mulher que amava, Lucas terá que enfrentar desafios que o levarão ao limite de sua sanidade. Um passo em falso, e o preço será impagável. Quem vencerá este jogo sangrento? O filho sedento por retribuição ou o homem desesperado para salvar o seu amor? Não perca o grande finale de O Castelo de Cartas. No capítulo 3, o jogo sangrento do gato e rato. O relógio já está correndo. Se você sentiu o frio na espinha, se cada segundo dessa trama te prendeu na cadeira, não deixe de inscrever-se agora no Trama Novelas. Ative o sininho para ser o primeiro a testemunhar o desfecho chocante de O Castelo de Cartas e todas as nossas futuras novelas que vão te consumir. Deixe seu like se você está pronto para o último e mais brutal desafio. Compartilhe com seus amigos. O final está à beira do precipício. Você terá coragem de assistir? Até o próximo mergulho nas sombras. Trama Novelas.